Redditors que trabalham em lugares remotos, como agentes florestais, trabalhadores em plataformas de petróleo, etc. Quais coisas assustadoras vocês já notaram enquanto estavam no trabalho? Trabalhei em uma floresta pública. Um dia, alguém reportou um animal morto ao lado de uma das nossas trilhas. Alguns de nós da recepção fomos até lá para ver o que era. Parecia um enorme pedaço de fígado, talvez. Apenas uma pilha de carne vermelha e lisa, sem sangue ao redor. Isso estava embrulhado em uma camiseta com umas moedas ao redor. Chamamos nossos guardas florestais para verificarem e um deles estava quase certo de que era uma placenta. A parte estranha é que você precisa passar pela recepção entrar. Então alguém ou contrabandeou uma placenta, fígado ou deu à luz, retirou um órgão em nossas trilhas. Nunca descobrimos o que era aquela pilha de carne, como chegou lá ou por quê. Trabalho em plataformas de petróleo no Mar do Norte de forma esporádica na costa da Escócia. Não diria que é algo particularmente paranormal ou assustador, mas pode ser um lugar bem inquietante e estranho. A névoa pode surgir do nada, e outras plataformas que você consegue ver ao redor podem desaparecer diante dos seus olhos. Às vezes, não dá para ver as passarelas a 2 metros à sua frente, ou se você está andando sobre uma grade, não consegue ver o mar abaixo dos seus pés cerca de 60 metros de distância, mas consegue ouvi-lo, ainda que abafado. A névoa pode tomar conta em questão de minutos, transformando um dia completamente claro em um verdadeiro caldo de ervilha. Você também pode sentir a plataforma se movendo, balançando, com ventos fortes, mar agitado. Mesmo sendo uma plataforma fixa, é muito desconcertante sentir seu escritório balançando quando não deveria. Na minha última viagem, fiz meu primeiro turno noturno e achei especialmente desconcertante, pois apesar do barulho de fundo da planta, caminhei por toda a plataforma sem ver uma alma viva durante todo o turno. Geralmente há cerca de 130 pessoas a bordo, embora plataformas menores tenham menos gente. Normalmente, em algum momento da viagem, sou atingido pela consciência de que você está muito isolado e no meio do nada. A maioria das plataformas em que trabalhei fica a 1 hora de helicóptero da terra firme. Se algo der errado, as coisas podem se complicar muito rápido. O oceano em si já é assustador, especialmente quando pensamos na onda de Draupner, uma onda gigante de 30 metros que atingiu uma plataforma de petróleo, danificando-a, mas não de forma irreparável. E depois temos o RAS Discovery na costa da Escócia, registrando ondas gigantes de mais de 27 metros. Antes disso, tivemos eventos como o Ocean Ranger Atlântico Norte, 1991, uma unidade de perfuração móvel semi-submersível, afundou com toda a tripulação em mares tempestuosos com ondas entre 17 metros e 20 metros, após uma onda de mais de 28 metros inundar a sala de controle de lastro da plataforma. Embora não haja uma sugestão oficial de que tenha sido causada por uma onda gigante. Imagine ser obliterado de repente por uma onda. Já fui derrubado por algumas ondas sérias que mal chegavam a 2 metros de altura. A água é tão pesada que não consigo imaginar algo que pudesse resistir a 30 metros de água atingindo você de uma vez. Durante a faculdade, que ficava longe das grandes cidades, estávamos cercados por florestas. Dito isso, havia uma trilha muito bem avaliada, a trilha Loyalsock, que ficava a cerca de 1 hora de carro da universidade. Convidei um amigo para ir comigo, já que ele nunca tinha feito uma viagem de mochilão prolongada. Uma trilha de mais de 80 quilômetros que pretendíamos percorrer durante o feriado prolongado de 4 dias. Sou um Eagle Scout que passou incontáveis horas na mata e sempre fiz viagens de mochilão durante toda a faculdade. Como muitos disseram antes de mim, você acaba se acostumando com as pequenas coisas assustadoras que acontecem. Uivos de coiotes, guaxinins no meio da noite e até mesmo barulhos desconhecidos ocasionais. Mas a coisa mais assustadora de se encontrar na floresta, no entanto, são as pessoas. Estávamos cerca de 32 quilômetros dentro da trilha. E sendo na Pensilvânia, onde a vegetação rasteira e as árvores cobrem densamente as trilhas, eu sempre caminho cerca de 100 metros para fora da trilha, para reduzir as chances de eu incomodar pessoas, as pessoas me incomodarem, especialmente de manhã cedo, quando escolho dormir um pouco mais. Seguindo essa mesma estratégia, meu amigo e eu desviamos do caminho para estar nesse lugar incrível, bem distante da trilha, onde seria até difícil ver nossas lanternas da trilha. Este local ficava em uma península
onde um riacho encontrava um rio, o que significava que havia apenas uma entrada e uma saída do nosso acampamento. Acendemos uma fogueira, cozinhamos nossa comida e bebemos um pouco, mas não o suficiente para nos embriagar. Apagamos a fogueira por volta da meia-noite e fomos para nossas barracas individuais. Tudo está calmo, é o semestre de outono, então há folhas no chão. A lua brilha intensamente através das árvores nuas e o ar está fresco. O único som é o ocasional movimento do meu amigo virando-se em seu sono. Então ouço as vozes. As vozes pareciam muito próximas para estarem na trilha, a mais de 100 metros de distância. Olho o meu relógio. 3 da manhã. Quem faz trilha às 3 da manhã? Estamos a 32 quilômetros de distância do início. Lentamente saio do meu saco de dormir. Abro o zíper da minha barraca, apenas para ver meu amigo espiando para fora da barraca da mesma maneira. Ele rapidamente coloca o dedo sobre a boca em um gesto exagerado de silêncio e com a mesma mão faz um sinal frenético em direção à trilha. Então nós os vemos, 4 adultos, 3 homens e uma mulher, caminhando diretamente em direção ao nosso acampamento. Sem luzes iluminando o caminho, eles estão andando silenciosamente neste ponto. Apenas um deles tem uma mochila, uma impossibilidade para a longa caminhada que estavam a 1/3 do caminho. Sendo uma viagem longa, você traz ferramentas para cortar madeira em galhos menores para queimar. Para mim, isso era uma faca de sobrevivência. Pegando a faca, acreditando que é minha única forma de defesa, estou mais desorientado do que jamais estive, especialmente sabendo que uma faca é quase nenhuma defesa. Essas pessoas entram no nosso local, sentam-se ao lado da nossa fogueira apagada e ficam ali sentadas por uma eternidade. Meu amigo fala e pergunta o que estão fazendo no nosso acampamento. Sem responder, tendo embalado o mais leve possível para a longa viagem, tínhamos apenas algumas refeições estilo Mountain House, MRE. Pego uma na minha mochila e jogo para um dos homens. Em rápida sucessão, pergunto por que não estão usando uma luz, se precisam de ajuda para encontrar a trilha e por que estão caminhando tão tarde. Eles respondem com o seguinte: 1. Nós não usamos luzes. 2. Sabemos onde está a trilha. 3. É melhor caminhar tarde da noite. Nervoso a essa altura, meu amigo pede que eles saiam. Eles respondem perguntando se queremos acender a fogueira e conversar um pouco. Não, nós não queremos. Eles pegam a mochila e vão embora sem dizer mais nada. Observamos eles saírem e fazemos turnos para garantir que não voltassem. Não preciso nem dizer que dormimos muito pouco naquela noite. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, finalmente conseguimos um sono de verdade. À tarde, quando acordamos, tudo parecia um estranho sonho. A única evidência era um gorro que eles devem ter deixado cair e que guardo até hoje. Nunca tive algo tão estranho, assustador, como isso acontecer na floresta, e espero nunca mais passar por isso. Nos 8 anos desde aquela viagem, não voltei à trilha Loyal Sock. Tem um monte de amigos que adoram tomar cogumelos. Isso definitivamente soa como algo que eles fariam chapados, aham. Não estrague a diversão do susto para mim. Eu trabalho bastante em riachos, então passo muito tempo em áreas bem rurais, caminhando por córregos e rios. Uma vez meu colega e eu estávamos trabalhando em um ambiente mais urbano e encontramos o que inicialmente pensamos ser um corpo, o que obviamente nos fez soltar um puta merda, mas acabou sendo um manequim de bombeiro que havia caído de uma colina. Nos sentimos bem idiotas. Outras coisas notáveis incluem uma pequena sepultura no meio do nada para o cachorro de alguém bem triste, um coelho de pelúcia com cartuchos de espingarda colocados onde deveriam estar os olhos, um manequim propositalmente colocado em uma cadeira no meio da floresta e muitos pequenos altares aleatórios. Também trabalhei em Myrtle Beach, que lugar infernal, e acidentalmente entrei em um acampamento de moradores de rua. Estava olhando para uma grade de águas pluviais quando levantei o olhar e vi uma pessoa sem teto em seu abrigo nos encarando sem dizer nada. Senti como se estivesse invadindo, então fomos embora em silêncio. Eu trabalhava em um navio e geralmente ficávamos fora de 3 a 10 meses por vez. Eu fazia o turno da noite, o que significava que eu dormia nos alojamentos durante o dia, ou sozinho, ou com um punhado de outros tripulantes, onde normalmente haveria de 20 a 30 de nós lá. Não era tão ruim. Na verdade, eu realmente gostava, pois era muito mais tranquilo dormir durante o dia. Você não ouve ninguém roncando
ou passos de alguém porque precisa ir ao banheiro ou algo do tipo. Tudo o que você consegue ouvir é o leve rangido das paredes e dos pisos do navio, e tudo que você sente é o balanço dele no oceano. Um pouco assustador e sinistro se você realmente pensar sobre isso, mas eu gosto. Tudo isso acabou quando houve um curto período em que éramos literalmente só nós dois lá, ou pelo menos era o que eu pensava. Comecei a ouvir leves batidas do outro lado da sala. No início eram batidas leves, depois um pouco mais rápidas. Às vezes ficavam um pouco mais altas. Eu ignoraria se não fosse tão incrivelmente irritante. Olhei para onde o outro cara estava dormindo e ele parecia estar profundamente adormecido, acompanhado por seu leve ronco. No segundo dia, lá estava de novo. Tentei seguir o som, mas por algum motivo ele reverberava pela sala como um eco. Eventualmente, acaba abruptamente. Então tento dormir apesar disso. Durante o trabalho à noite, tentei perguntar ao meu colega sobre isso, mas ele disse que estava cansado demais para sequer perceber. Acho que estou sozinho nessa busca. No terceiro dia, dei um passo adiante em minha busca, não dormindo imediatamente. Eu ficaria completamente acordado quando começasse, para ter uma chance melhor de descobrir a fonte. Lá estava de novo. Desta vez, fui de um beliche vazio para o outro até que finalmente era incrivelmente alto, batendo sem parar. Meu coração estava batendo como um martelo pneumático. Puxei a cortina para o lado. Lá estava o maior cara que eu já tinha visto no navio, segurando seu membro no meio do ato. Você não faz ideia do discurso que preparei para esse cara na minha cabeça, por me manter acordado por vários dias, mas naquele exato momento eu não fazia ideia do que dizer. Claro, soltei um pequeno grito, o que não ajudou a situação. Nunca pensei que estaria trocando olhares com outro cara enquanto ele segurava seu próprio membro quando comecei essa busca honrosa. Dada a situação, reuni meu melhor esforço para demonstrar minha irritação. De alguma forma, saiu como um pedido de desculpas seguido por "eu continuo ouvindo barulhos de batidas". Ele ainda não tinha dito nada, mas naquele exato momento, percebi que o cotovelo dele, que pertencia ao braço ocupado, estava encostado na parede, provavelmente batendo nela repetidas vezes. Não esperei por uma resposta. Assente com a cabeça, revirei os olhos e me afastei. Nunca será fácil tentar evitar um cara grande como ele todos os dias nos mesmos alojamentos. Obrigado por assistir. Comente abaixo e diga-nos o que acha dessas situações. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.